Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se liga no Portal do Estudante na TV Educação que vamos começar mais uma aula. Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre as origens da literatura brasileira, conhecer um pouquinho do quinhentismo, características do quinhentismo, ver um pouquinho sobre a linha do tempo da literatura brasileira e resolver algumas questões. Vem comigo. Quinhentismo. O quinhentismo representa a primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagens com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Vale lembrar que o quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao classicismo português, e o nome refere-se à data de início. Então, enquanto aqui no Brasil nós estávamos vivenciando o quinhentismo, lá em Portugal eles estavam vivenciando o classicismo. Por que o nome quinhentismo? Vem da data de descoberta do Brasil, 1500, né? Então, quando eles chegaram aqui, que eles encontraram os indígenas, não existia ainda uma literatura escrita, né? Então, a partir dessa data, inicia-se a produção escrita. Como era feita essa produção? Basicamente, relatos sobre a terra, sobre a fauna, sobre a flora, sobre os habitantes que aqui estavam. Nos primeiros 3 séculos do Brasil, a vida social e, consequentemente, a esfera econômica e cultural desenvolveram-se em torno da relação entre a colônia e a metrópole. Essa relação deu-se de modo que a colônia fosse extremamente explorada pela metrópole, o que fez com que a preocupação imediata dos primeiros colonos, ou seja, habitantes do território, fosse ocupar a terra, explorar o pau-brasil e cultivar a cana-de-açúcar e extrair o ouro. Observem que a literatura ela vai estar sempre voltada para esse contexto cultural, para esse contexto econômico, político que acontece. Aqui, a vida social estava baseada em quê? Na esfera econômica e nessa relação que era estabelecida entre quem? Entre a colônia e a metrópole. Colonizador e colonizado. Essa postura exploratória foi determinante para que houvesse no território núcleos urbanos surgidos a partir dos ciclos de exploração dessas matérias-primas, destinadas à metrópole europeia. Assim, formaram-se no Brasil ilhas sociais, mais precisamente as seguintes: Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Paralelamente à exploração econômica, que foi o centro propulsor desses núcleos, havia dentre seus habitantes aqueles que manifestaram, por meio da escrita, os primeiros ecos da literatura no Brasil. Ou seja, as primeiras manifestações, embora tímidas, do pensamento da elite intelectual. Turma, observem as palavras que estão em negrito. Quais são? Núcleos urbanos que foram surgidos a partir dessa exploração. A partir disso, eles começaram a organizar ilhas sociais. Por que ilhas? Eles se isolavam ali naquele grupo. Atualmente, a gente pode perceber na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, quando a gente sai, a gente percebe também essas ilhas sociais, grupos que se fecham ali. Aqui, nesse caso, a gente tinha o grupo da elite intelectual. Eram eles, aquela pequena parcela que iria produzir a nossa literatura, né, que teria um maior prestígio social. O quinhentismo é finalizado em 1601, quando o estilo barroco chegou às terras brasileiras. Assim, os textos produzidos nessa época podem ser classificados como literatura de informação ou literatura de catequese. E, portanto, no contexto das grandes navegações da Contra-Reforma católica, que autores como Pero Vaz de Caminha e Padre José de Anchieta produziram os primeiros textos em território brasileiro. Contudo, a função catequética ou informativa de suas obras acabou eliminando ou minimizando seu caráter artístico. Por isso, muitos autores não consideram o quinhentismo como uma escola literária. Por quê? Porque ele disse que não tinha valor artístico, não tinha valor estético.
qual era a única preocupação? Informar. A preocupação era informar, né? A gente tinha, nesse momento, nós tínhamos dois tipos de literatura. A literatura de informação e a literatura de catequese. Uma literatura mais descritiva, né, com o objetivo mesmo de informar e catequizar. Principais obras e autores do texto de informação. Então, é dividido entre literatura de informação e literatura de catequese. As principais produções do Brasil Colônia, escritas no século XVI e XVII, categorizadas como informativas são a Carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei Dom Manuel, referindo-se ao descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões da natureza e dos indígenas em 1500. O Diário da Navegação, de Pero Lopes e Souza, escrivão do primeiro grupo colonizador de Martim Afonso de Souza. Então, esses são os dois primeiros documentos. A Carta de Pero Vaz de Caminha ela é considerada como uma certidão de nascimento do Brasil. É como se fosse o primeiro documento escrito sobre as terras brasileiras. Um documento bastante descritivo, né, traz sobre o território, sobre os habitantes, bem extensa. Ficou perdida por muitos anos e depois ela foi retomada aí aos cuidados de historiadores, de geógrafos, para fazer a sua distribuição. Outras obras de literatura informativa. O Tratado da Terra do Brasil, a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Essa obra é de Pero de Magalhães Gândavo. A narrativa epistolar e os tratados da terra e da gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cardim. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, e as duas viagens ao Brasil de Hans Stander. Então, vocês podem perceber que toda a literatura que é formada nesse período está relacionada a mostrar, a descrever o local, a nova terra descoberta. O contexto histórico do quinhentismo é o início da colonização brasileira. As duas forças políticas que atuaram na dominação do território dos nativos, o Estado português e a Igreja Católica, são perceptíveis a partir das produções literárias do período. Tanto por meio das descrições de Pero Vaz de Caminha, ou das peças e poemas do padre José de Anchieta, é possível perceber traços do momento histórico que o país passava. Então, atentem às palavras que estão em negrito. Início da colonização brasileira, Estado português e Igreja Católica. Então, o início da colonização é aí que se dá a formação de toda a literatura. O Estado português e a Igreja Católica era quem detinha o maior poder. Né? O Estado português sobre a colônia, no caso o Brasil, e a Igreja Católica que tinha uma força grandiosa. Tudo acontecia somente com a permissão da Igreja Católica. E aí ela vai impor vários outros aspectos para os habitantes que aqui estavam, porque ela está passando pelo processo de quê? O processo que vem lá da Reforma Protestante, né, da Contra-Reforma. Ela não quer perder fiéis. Pelo contrário, ela quer manter ali junto à Igreja Católica. Agora vamos ver um pouquinho sobre a literatura de formação ou de catequese. Paralelamente às obras de informação, escritas por leigos viajantes que desbravavam a colônia, foram produzidas também obras de cunho pedagógico e moral, a chamada literatura de formação ou de catequese, produzida pelos missionários jesuítas. Vindos de Portugal, esses religiosos que tinham a missão de catequizar os índios, deixaram cartas, tratados, crônicas e poemas, os quais se tornaram registros não só de uma prática religiosa, da difusão do catolicismo, mas também registros de textos com um certo refinamento estético. Né? Eles escreviam de uma forma simples, mas ao mesmo tempo eles preocupavam-se com essa estética. Era simples porque o principal objetivo era didático, né? Mas ao mesmo tempo eles já começam a se preocupar também um pouquinho com a estética. As obras eram de cunho pedagógico e moral. Eles queriam impor aos indígenas a sua cultura, a cultura europeia, mostrar aos indígenas o que era correto, o que era tido como moral e o que era tido como amoral. Né? Tinha um cunho totalmente pedagógico. Principais obras e autores de formação ou catequese. Os autores mais significativos dessa vertente são os padres Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim e José de Anchieta. Manuel da Nóbrega participou da primeira missa celebrada nessa localidade. Foi um dos fundadores da cidade de Salvador
e do Rio de Janeiro. Fernão Cardim, os 3 tratados que escreveu foram condensados pela primeira vez na obra Tratados da Terra e da Gente do Brasil, que foi publicada em 1939. Então, são outros representantes também ainda desse tipo de literatura, que é conhecida como literatura de formação ou literatura de catequese. José de Anchieta, no Brasil, participou da fundação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Notabilizou-se no período colonial como poeta, dramaturgo. Quanto à linguagem, observa-se nesses autos, ora o uso da língua portuguesa, ora o uso da língua tupi. Eles iam fazendo, né, iam mesclando. Apesar de ter teor religioso, destinado à edificação do índio e do branco, permear sua obra poética, assim como permeou suas outras obras, nota-se em seus poemas um cuidado estético mais acentuado. Como eu falei para vocês, já começam a se preocupar um pouco mais com a estética. A obra era de cunho pedagógico, era informativa a princípio, depois passa a ser o cunho pedagógico, agora eles começam a se preocupar um pouquinho mais com essa questão da estética. Vamos aí às características do quinhentismo. Lembrando que a palavra quinhentismo vem de 500, 1500, o ano, né, da descoberta do Brasil. Crônicas de informação ou crônicas de viagem. Eram textos de caráter documental e religioso. Uso de uma linguagem bem simples para que os habitantes que ali já se encontravam pudessem compreender, já que o objetivo era pedagógico, era catequizar. Uso exagerado, descrição e exaltação à terra. Uso exagerado de adjetivos, nos superlativos, né, quando eles iam descrever a terra, iam descrever a natureza, a fauna, a flora, eles usavam muitos adjetivos, inclusive no superlativo. E a literatura pedagógica, poesia didática e o teatro pedagógico. Os principais autores do quinhentismo: Pero Vaz de Caminha, Padre José de Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega. E também o Hans Stander. Aqui a gente tem a linha do tempo, os estilos de época da literatura brasileira, né, que a gente pode chamar também de escolas literárias, lembrando que o quinhentismo não é tido como escola literária, sim como literatura de informação. Então, em 1500 a gente tem o quinhentismo. Aí, avançando, conforme a sociedade vai avançando, o homem vai mudando o seu pensamento. E aí vão tendo nova forma de interagir com a sociedade e novas produções. Então, depois do quinhentismo, logo em 1601, vem o barroco. 1768, arcadismo. Logo após, o romantismo. 1881, realismo, naturalismo, parnasianismo. 1893, 1902, simbolismo. 1922, pré-modernismo, até chegar ao modernismo. Vocês podem ver que tem uma linearidade, né? Eles seguem uma linha de desenvolvimento, que estão ligados a aspectos culturais, políticos, econômicos e principalmente, né, culturais. Vamos então aqui a algumas questões. Os primeiros jesuítas que chegaram às terras brasileiras foram incumbidos da conversão dos indígenas mediante a catequese. Na visão religiosa europeia, as premissas básicas para o trabalho da Companhia de Jesus eram, exceto, então, tudo isso era o que tinha que ser feito pelas companhias, a Companhia das Índias, né? A Companhia de Jesus, exceto uma. Vamos ver as opções? Letra A, os índios eram livres por natureza. Letra B, o indígena era como uma folha em branco, onde se escrevia a palavra divina. C, o indígena era capaz de aprender os ensinamentos cristãos para receber os sacramentos. Letra D, os índios possuíam uma cultura própria, que deveria ser preservada em detrimento da cultura europeia. Ele diz, todas estão corretas, exceto uma. Vamos ver qual. Letra D, né? Os conquistadores valorizavam o teocentrismo e o eurocentrismo. Portanto, desconsideravam a cultura e as crenças indígenas. Dessa forma, os jesuítas impuseram a fé cristã, base da cultura europeia, em detrimento da cultura indígena. Turma, eles estavam pouco se importando com a cultura indígena. Pouco se importando com aqueles povos que aqui já estavam. Por isso que eles impunham tudo. Todo tipo de cultura, a religião, o idioma, a comida, né, a alimentação. Então, tudo isso foi imposto aos indígenas, né, com objetivos de catequizar. Né, então, é a única opção que não seria correta, né, exceto essa.
A gênese da nossa formação literária encontra-se no século XVI. Dela fazem parte, então, o início, gênese, início. O início da nossa formação literária. Letra A. As obras produzidas pelos degredados, que eram obrigados a se instalar no Brasil. Letra B. Os escritos que os donatários das capitanias hereditárias faziam ao rei de Portugal. Letra C. Os relatos dos cronistas e viajantes. Letra D. As produções arcádicas. Ou letra C. As poesias de Gregório de Matos. Então, vamos ver qual que estava ali no início da nossa formação literária, né? Resposta correta, letra C. Fazem parte da fase inicial da nossa literatura no século XVI os relatos dos cronistas e viajantes que foram responsáveis pela literatura informativa. Então, essa é a gênese, é o início da nossa literatura, que é uma literatura informativa. Lê esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos lá. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas, e andavam folgando, e olhando-nos sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós, sentados, atendíamos à pregação, levantaram-se muito deles e tangeram corno ou buzina, e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias, 2 ou 3 que lá tinham, as quais não são feitas como as que eu vi. Apenas são 3 traves atadas e juntas. E ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, só até onde podiam tomar pé. Almadia seria o quê? Embarcações, tá? Sobre esse texto pertencente ao quinhentismo é possível afirmar. Então, esse é um trecho bem importante também da carta de Pero Vaz de Caminha, que faz parte da literatura de catequese, já que tem o intuito de catequizar e menciona elementos como missa e sermão. Letra B. Faz parte da literatura informativa, já que relata acontecimentos que sucederam à chegada da frota de Cabral ao Brasil. Letra C. Faz parte da literatura de catequese, já que foi escrito com a intenção de promover a catequização dos colonos brasileiros. Letra D. Faz parte da literatura informativa, já que foi escrito com a intenção de informar o capitão Cabral acerca do comportamento indígena. Letra E. Possui tantos elementos da literatura de catequese quanto da literatura informativa, já que consta uma história fictícia aos índios. Vamos ver a opção correta? Opção correta, letra B. A carta de Pero Vaz de Caminha é endereçada ao rei de Portugal e relata os acontecimentos que sucederam à chegada da frota de Cabral ao Brasil. Então, relata tudo o que aconteceu logo que a frota chegou ao Brasil. Portanto, faz parte da literatura informativa do quinhentismo, pois seu objetivo é levar informações sobre a terra descoberta ao rei e também, por extensão, ao povo português. Então, as informações chegavam não só ao rei, como também a todo o povo português. Vamos lá, vamos ler esse texto aqui do Oswald de Andrade. Eu gosto muito desse texto, é um texto bem legal. O nome do texto é Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Podemos observar que há uma crítica do autor em relação aos povos colonizadores, sobretudo uma crítica sobre as intenções dos padres jesuítas, amplamente expressas na literatura produzida durante o quinhentismo. A crítica de Oswald de Andrade está presente em qual verso? Turma, olha o título do poema, diz Erro de Português. Esse título tem aí uma dupla interpretação, né? Erro de português, no caso, os portugueses que chegaram aqui no Brasil, né? Ele diz que quando os portugueses chegaram, estava uma baita chuva e ele vestiu o índio. E se fosse um dia de sol, será que os índios teriam despido os portugueses? Aí ele quer saber em qual das opções está, que ele quer saber, está presente em qual verso. Quando o português chegou, ou quando ele vestiu o índio, debaixo de uma bruta chuva, o índio tinha despido, ou que pena fosse uma manhã de sol. A alternativa correta é que pena, né? Se fosse uma manhã de sol, ele teria vestido, os portugueses teriam sido nossos colonizadores, né? Pois se não tivesse aquela chuva naquela ocasião, provavelmente os índios teriam despido os visitantes. Agora eu vou deixar aqui para vocês 3 sugestões de filmes.
tá bom? Que vocês podem estar assistindo em casa para ampliar um pouco mais esse conteúdo sobre o quinhentismo. O primeiro é o filme Desmundo. O ambiente é em 1570, é porque os portugueses enviavam as órfãs ao Brasil para que se casassem com os colonizadores. É um filme bem interessante. O segundo é a Carlota Joaquina. O nome do filme é Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. E por último, Caramuru, a Invenção do Brasil. Espero vocês na próxima aula.